10 coisas que sumiram ou pelo menos estão sumindo, né, nos automóveis de modo geral. É a segunda parte que estamos fazendo e vai começar agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Olha só, eu tô muito contente, eu recebi do meu amigo José Francisco Júnior, ele até mandou um bilhete para mim aqui, vou exibir pro pessoal, essa revista, né, contendo a história da linha Gol, a família BX de modo geral. Mandou aqui um recado aqui para mim, eu fiquei muito feliz com o presente dele, já está em minhas mãos e vai fazer parte do nosso acervo. Muito obrigado, José Francisco, um grande abraço a você. Olha, se inscreva no canal se não for inscrito, porque esses vídeos são frequentes aqui. Nós temos alguns blocos, alguns quadros diferenciados que agora serão identificados com o logo aparecendo ao fundo, né? Hoje nós estamos fazendo Sessão Nostalgia. Também temos o Flagras na Web, que é este quadro de grande sucesso que traz os flagras mais recentes, bizarros e curiosos quando falamos de automóveis, né? Flagras legais. E também o Jornal do PL, que retorna semana que vem. Olha, uma coisa que realmente sumiu, isso aí sumiu mesmo, é o acionamento do lavador do para-brisa manual. Como é que é isso? O pessoal mais novo aí tá acostumado a puxar a alavanquinha lá da alavanca atrás do volante e já sai aquela aguinha no para-brisa, mas até os anos 90, inclusive, ainda existiam veículos que tinham acionamento manual, que era uma bombinha, é isso mesmo, não tinha nada elétrico, uma bombinha que ficava ali, geralmente próximo aos pedais, ali no assoalho do veículo, né? Isso era muito comum na linha Fusca, Volkswagen inteira, Kombi, Chevette, Corcel, ficava ali, ó, no chão. Você pisava e ao pisar, né, era uma bombinha mesmo, manual, né? Havia também um outro sistema mais antigo que era de ar comprimido, que é um botão que você apertava no painel, você literalmente calibrava o reservatório de água. Aliás, por falar nisso, o nosso Fusca tem isso aí. Vou pegar agora, ó. Aê, a mágica da edição. Tá aqui em minhas mãos. Eu tinha até esquecido de pegar isso aqui. Este reservatório aqui é o de ar comprimido. Você nota que aqui tem até um biquinho mesmo, igual de encher pneu de carro, ó. Tá aparecendo na tela aí pra vocês. Olha aqui, você calibrava bem aqui e o ar comprimido causava essa pressão. Haviam esses dois sistemas. Esse aqui é mais antigo, inclusive. Só que sumiu até os anos 70, era bem comum. Aí, a partir dos anos 80, nos carros mais completos, começaram a sair os esguichos elétricos, né? Finalzinho dos anos 70, 77 pra frente, começaram a sair os esguichos elétricos e mais a bombinha, a boa e velha bombinha, perdurou até o começo dos anos 90 ali, em carros mais peladões, como Gol Furgão, por exemplo. Então, hoje já não tem mais, não, isso já foi abandonado, como muitas coisas foram na década de 90, mas é uma coisa realmente que sumiu e é um item que ficou no passado. Vejam agora um item que sumiu recentemente: rodas aro 13. Hoje é até difícil, inclusive, você encontrar determinadas medidas de pneu aro 13. Até o começo dos anos 2010, ainda haviam muitos carros com pneu aro 13. O Numile, Celta, que mais? O próprio Gol também, eram carros que saíam com rodas de aro 13. Com o passar do tempo, segunda metade dos anos 2010, os carros cresceram. Você pode notar que os carros cresceram nos últimos anos, isso é inegável. E os carros hoje, se você colocar uma roda 13 num Citroën C3, por exemplo, esse novo, o carro vai ficar muito estranho, porque o próprio carro, o próprio design do carro já parece que não aceita mais esse tipo de roda. Hoje as rodas costumam já partir de 14 polegadas para cima, né? 14 nos carros mais básicos e até 15, já estamos na 15. Relatos apontam que até as 14 já está difícil de encontrar em determinadas ocasiões. O pneu aro 13, roda aro 13 é algo que sumiu mesmo. E como eu disse, um dos motivos é o próprio crescimento dos carros. A roda aro 13 fica até estranha em carros modernos. Na década de 80,
até carros de luxo saíam com rodas aro 13, carros grandes de luxo, carros sedã. Cito exemplos: Ford Del Rey, Chevrolet Monza, Volkswagen Santana, todos esses três saíam com rodas aro 13 e de liga, inclusive, roda de liga leve. Mas, veja, imagina um sedã hoje com roda aro 13, né? É incabível, porque os carros estão maiores, as caixas de roda já foram desenhadas para receber rodas maiores. Um dos últimos com roda 13 que eu vi, dos mais novos, foi o Fiat Mobi, mas acho que os atuais já nem tem mais, todos já são aro 14. O Renault Kwid é um carro que já sai desde o mais básico, também com a roda de ferro aro 14 já. Então a roda aro 13 é algo que ficou no passado mesmo. Para-choques de ferro. Muitos dizem, né? Para-choque efetivamente para a função de para-choque. Mas na verdade o carro hoje, apesar do para-choque não ter mais aquele visual cromado de ferro ou até preto, né? De ferro também, ele não está mais ali visível, mas o para-choque ainda existe, né? Por trás daquela capa plástica, né? Muitos falam que o carro não tem mais para-choque, é só uma carenagem ali plástica. Na verdade, a carenagem plástica que nós chamamos de para-choque é realmente para fins estéticos, para atender o designer que desenhou o carro. Mas o para-choque mesmo, ele tá por trás ali, geralmente é uma barra de ferro com nenhuma função estética, mas puramente para segurar pancada. Não é à toa que os carros hoje são mais seguros do que os carros antigos, mas o para-choque, como nós víamos na década de 70 e 80, já não existe mais. Ele foi ficando cada vez maior. Vamos ver a cronologia, né? Nos anos 70 você tinha para-choques finos, geralmente cromados, né? Aquele cromo bonito. Nos anos 80 começamos a ter ali para-choques pretos. Acho que o primeiro carro que foi ter um para-choque mais moderno foi o Fiat Uno em 84, um para-choque já plástico. Tinha uma foto, inclusive, de um teste de 84 de um Uno e um Gol da mesma época, e a gente nota que o Uno parece bem mais novo do que o Gol, porque o Gol ainda tinha o para-choque de ferro já preto, mas ainda de ferro lâmina fina, né? Então os para-choques plásticos envolventes, eles traziam a modernidade que os carros precisavam para seguir na década de 80. O Ford Escort ganhou para-choques envolventes depois de em 87, né? O Volkswagen Santana também em 87. Os modelos da linha Gol era o que dava para se fazer para tornar as restrições mais felizes, né? E depois, nos anos 80, os para-choques ainda eram pretos, diferente da cor do carro. Na década de 90, eles começaram a ser pintados, né? Os para-choques pretos acabavam ficando exclusivos para modelos pé de boi, modelos básicos, e os carros mais completos saíam com para-choque pintado na cor. E nos anos 2000 ele foi se incorporando cada vez mais a toda a frente do carro, né? E já dá até para entrar no próximo item da lista, que é a grade dianteira independente, porque com a mudança, com o avanço do design do para-choque, a própria grade foi sendo incorporada ao design. No Fiat Uno nós vemos isso claramente, né? Até 2003 ele tinha a grade independente do para-choque. Com aquela restilização inicialmente meio feia de 2004, ele ganhou, na verdade a grade foi incorporada ao para-choque frontal. Isso aconteceu com o Gol também, que no Bolinha tinha uma grade própria e depois no G3 a grade e o para-choque era uma coisa só. Então a grade também independente, que você pega uma grade de um Gol a ar, por exemplo, é uma gradona assim, né? É uma peça independente, isso aí já não tem mais. Hoje os carros, a maioria deles, até tem algumas raras exceções, mas a maioria, a grade e o para-choque, né, é uma coisa só. Mas só para encerrar, do para-choque não é que ele não existe mais, ele ainda está por trás ali, né? Então aquela coisa que a gente vê como para-choque é só para esconder o para-choque real. Olha ele aqui, sabe o que é isso aqui? Farol de vidro. Você não percebeu, mas ele sumiu. Farol com lente de vidro é uma coisa que ficou no passado. Veja só, né? É puro vidro aqui, ó. É que não vai dar pra... Tocando assim, o barulho não dá pra ter real noção.
cibiezão do Gol a ar. Esse aqui eu tô guardando pra colocar no meu ali, porque quando eu comprei o carro ele veio com um CBE original, o outro é um paralelo qualquer de baixa qualidade. Eu vou colocar esse aqui. O farol de vidro ele durou até os anos 90, na grande maioria dos automóveis, né? Você pegar hoje, todos os carros saem com farol de plástico. Geralmente a lanterna sempre foi de acrílico, a seta também, mas o farol geralmente era de vidro. E essa lente aqui, você vê, muita gente não entende o que significa esses vários raios sem muita definição, um para lá, um para cá. As lentes eram assim mesmo, né? E dentro um bojo, isso aqui chama bojo, cromado, mais lisão. No final dos anos 90, os carros começaram a sair. Essas estrias na lente foram eliminadas, então meio que inverteu a situação, né? Porque a lente ficou lisa e o bojo, ao invés de ser cromado lisão, ele passou a ser tipo uma colmeia com vários espelhinhos assim. O farol do Gol G3 é um bom exemplo disso. O farol do Gol Bola é aquele de vidro tradicional e o G3 ele ganha uma lente totalmente transparente, sem as estrias que tinham até então, e o bojo passa a ter vários losangos, pentágonos assim cromadinhos. Essa era a tendência para os anos 2000, que perdura até hoje. Claro, hoje os faróis evoluíram muito mais, mas o farol de vidro com essas lentes aqui, com várias estrias, sem muita definição, é algo que também ficou no passado e muita gente não se deu conta. Um outro item que também está sumindo está relacionado com a primeira parte desse vídeo, que eu fiz há algumas semanas, né? Pra quem não viu, a primeira parte tá só você ver a playlist dessa nostalgia, tem lá todos os episódios. E eu falei de carro sedã duas portas, é algo que não tem mais hoje. Sumiu, carro sedã duas portas, perua também duas portas, né? Perua sumiu de qualquer jeito. E a janela basculante geralmente era algo que vinha junto com esses carros. Janela basculante é algo que sumiu também, mas ela sumiu não porque ela caiu em desuso, porque a própria carroceria em que ela era usada não é mais comercialmente viável, né? Nos anos 80, 90 era muito comum você ver vários carros com janelas basculantes, o Gol GL, Fiat Uno, Escort R3, Monza, Santana, Versailles, tudo tinha a janela basculante, até peruas, como a Royale, até a Paraty Bola GLS I chegou a sair, a duas portas, hein? Chegou a sair com janela basculante, pouca gente lembra disso. Tinha a fixa, mas tinha também a basculante. Mas a janela basculante é algo que sumiu, né? Ou até carros duas portas mais novos já não tem mais. Tem a janela, mas é fixa. O Ford Ka, por exemplo, mais novos, né? Já tem 15 anos isso aí. Mas o Ford Ka 2008, aquela nova geração que foi lançada com base na primeira, ela tinha duas portas ainda, né? Mas não tinha mais a janela basculante que tinha no antigo, aquela janelinha pequenininha que saía para fora. Ela abria pouco, mas abria pelo menos. É algo que também, ó, já nos deixou. Agora eu vou mostrar um item para vocês que ele não sumiu totalmente, mas está sumindo. Aqui eu não estou escrevendo, eu não escrevo um texto e coloco lá para uma IA ler. Aqui eu estou conversando com você, nós estamos debatendo, eu levo até você curiosidades, informações interessantes. E um item como esse é o farol de milha. Farol de milha, ele já foi muito mais desejado. Era muito charmoso antigamente você andar, né, com só a lanterna em cima e o milha acesa embaixo. Então, charme. Eu faço até hoje isso daí com os meus carros aqui, que todos eles têm. Até a Kombi tem farol de milha. Aliás, me repreendem às vezes porque tem uma diferença de milha para neblina. Na verdade, o farol de milha ele é considerado o que fica acima do para-choque e o de neblina é o que fica embaixo. Mas a maioria das pessoas acabaram adquirindo o costume de chamar tudo de farol de milha. Farol de milha, farol de milha, farol de milha. O correto é o de baixo é ser de neblina, tá? Então estou me referindo aqui ao de neblina. O de milha também já sumiu, porque uma coisa que está contribuindo para o fim desse item, que era tão charmoso e restrito a carros de luxo no passado, as versões mais completas, é os faróis diurnos. Hoje os carros modernos, a maioria, eles já saem com LEDs, luzes diurnas. O que é isso aí? São luzes que funcionam o tempo todo. Com o carro ligado, ela acende, seja dia ou seja noite. Então,
o farol de milha que fica em cima já não é mais tão usado. Os próprios faróis modernos já têm sistemas considerados eficientes o bastante, então não precisa de auxiliar, embora eu ache bonito em carros antigos, é claro. Agora, sobre o de baixo, é a mesma coisa. Os faróis de cima já se tornaram tão eficientes que torna o farol de neblina algo meio inútil do ponto de vista de eficiência de iluminação. Os carros modernos, com os para-choques cada vez mais retilíneos, eles estão deixando de priorizar o farol de neblina. Alguns carros, inclusive, já nem tem mais a lentezinha. Eles estão fracionando as luzes em pequenas colmeias, né? Eu acho feio. É a minha opinião, eu acho feio. Mas é a tendência do momento. Você já percebeu que a gente tá saindo da era dos carros arredondados. Nos anos 80 e 90 a gente tinha carros quadrados, aí começou a ter os arredondados ainda na década de 90, mas hoje a gente vive uma transição para a era dos carros retilíneos, carros retões assim, lógico, não são quadrados como um Lada Laika, por exemplo, da década de 70, mas eles são carros que priorizam linhas retilíneas, cortes abruptos, né? A tendência do momento é essa daí. Vai vir o novo Uno agora, o Panda, você vê claramente que é uma releitura daquele lá, é um carro quadrado, né? Então, esses carros já estão deixando de usar o farol de milha. O próprio design do para-choque já não está mais prevendo isso. Ele ainda existe em vários carros, mas a tendência é que ele deixe de existir, porque carros aí mais caros já nem tem mais, né? E as pessoas até esquecem que ele existe. Mas antigamente era um charme, né? Você liga a lanterna, liga o milha. Eu acho muito bacana e cabe a nós, entusiastas de carros antigos, continuarmos preservando a história dos faróis de neblina e milha. Olha só, agora outro aqui que sumiu foi o kit de primeiros socorros e o extintor. Eles não sumiram por mudanças na tendência, não, mas eles sumiram por mudanças na legislação. Ambos eram obrigatórios. O kit de primeiros socorros se tornou obrigatório depois da criação do CTB novo lá de 97, mas durou pouco a obrigatoriedade. Você era obrigado a ter um kit de primeiros socorros no seu porta-luva ou no porta-malas dentro do carro. Era um estojinho assim, né, uma cruzinha vermelha. Eu lembro, meu pai tinha isso aí. Depois logo deixou de ser obrigatório e caiu em desuso. O extintor, mais recentemente, anos depois, ele deixou de ser obrigatório. Hoje, os carros já nem saem mais com o suporte de extintor. Vira e mexe, volta esse debate aí. Vai voltar a obrigatoriedade do extintor. Vão voltar. Vira e mexe isso daí. A gente parece tonto aqui, né? Mas até agora não voltou. Embora eu ache que o extintor seja importante em carros antigos, tá? É a minha opinião, eu gosto aqui de expressar a minha opinião também para você. Eu acho que o extintor de incêndio é importante. Você que tem uma Kombi, você que tem um Opala, um carro, qualquer carro antigo, né, refrigerados a ar principalmente, é importante você ter um extintor. Uma eventual emergência, você não vai estar desamparado. Claro, num carro 0 km, novo aí o extintor não vai ser assim. Claro, a ideia é ter para não usar, mas eu acho que é importante ter. Eu tenho, e aliás vale uma informação também. Se você tiver o extintor, ele não é mais obrigatório, mas se você tiver no carro e você passar numa eventual fiscalização, se o policial quiser encrencar com você e ele vê que o seu extintor está vencido, ele pode te autuar. Se você tiver o extintor, ele tem que estar em dia, não pode estar vencido. Se está vencido, tira fora ou põe outro, né? Porque está sujeito à fiscalização, embora eu acho que é meio remota a possibilidade de um policial ir ver a validade do extintor, né? Tem alguns chatos por aí, mas a maioria não vai ver, mas não custa nada se você vê que está vencido, já se precaver, até porque o extintor vencido geralmente não serve nem de nada, muito velho, né? É bom que esteja em dia, tá certo? Vamos girar e vamos pro próximo agora. Relógio digital independente, é isso mesmo, né? Porque eu vou explicar para você. O relógio, numa época em que não tinha muito recurso o painel de um carro. O que era um painel de um carro na década de 70? Velocímetro, combustível,
no caso do Fusca Brasília. Temperatura em alguns, muitos também nem temperatura tinha. E o relógio analógico, na verdade, de horas, ele era um acontecimento. Um carro que tinha um relógio era um carro de luxo, né? E depois o relógio evoluiu para digital nos anos 80. Saiu no Opala, muito raro o relógio digital no Opala 79. Saiu no Del Rey, e aí já ganhou até recursos a mais, né? Era relógio, hora, cronômetro e data. Relógio com hora é bom, né? Tô me equivocando aqui. Relógio, data, eu quis dizer. Relógio, data, cronômetro. Nossa, era um computador de bordo da época. Era o máximo aquilo ali. O Monza tinha também, o Santana tinha o relógio. Mas o que sumiu, na verdade, é o relógio como algo mais independente. Porque hoje, o relógio ele é um mero detalhe dentro do computador de bordo, dentro da central multimídia. Muitos carros com central multimídia de tela grande, o reloginho fica no cantinho ali. É um mero detalhe. Mas naquele tempo, que não tinha celular, né? O relógio era algo exclusivo. No Gol GT, Paraty GLS, do console tinha lá o relógio clock, assim, ó, da Volkswagen, né? E com embleminha Quartz. O relógio era algo muito interessante. No Uno também, nos mais novos, ele vinha ali no painel. Mas com o tempo ele foi deixando de existir. Acho que o último mais recente que eu lembro de ter visto, que ficava meio exclusivo, era no Corolla, não esse novo, o último Corolla, antes desse. Ele tinha um painel meio conservadorzão, né? Que eu até achava bonito. Eu acho bonito esse painel. E ele tinha lá o reloginho exclusivo. É típico de Toyota. Me agrada bastante, viu? Eu acho bem legal esse relógio aí. Mas hoje ele realmente já é algo que ficou no passado. Geralmente ele está sempre integrado ao painel, ou na central multimídia, ou dentro do próprio computador de bordo. Chegamos na 10ª, eu até embuti mais algumas coisas, são 10 coisas, mas eu falo um pouco mais, e assim a gente toca o barco, o programa tá bem legal. O câmbio manual, ele ainda tá aí, eu sei, tem uma infinidade, mas eu tava notando esses dias, eu tava dirigindo na estrada, e eu comecei a reparar os carros que passavam. Eu começava a tentar adivinhar qual que era manual e qual que era automático. Você consegue saber hoje em dia. Se você vê um Tigo 5, um carro automático. Você vê um Fastback, é um carro automático. Então você consegue ver. Aí você vê um Gol G5, manual, né? Então eu comecei a notar que em determinados lugares a maioria dos carros já são automáticos. Câmbio automático, ó, durante décadas, o câmbio manual ele foi a preferência na balança do consumidor. O câmbio automático ele começou a pesar e hoje ele já é, ó, maioria. Câmbio automático é a maioria. Quem vai trocar um carro hoje prefere câmbio automático. A minha irmã, inclusive, é um exemplo disso. Ela teve até semana passada um Chevrolet Onix 2020 manual. Foi o último manual deles. Agora ela e meu cunhado querem passar para o automático. E vão passar, né? Pegaram um Citroën Basalt. Eu cometi uma gafe com esse carro aí num vídeo recente. Eu falei Renault Basalt, eu confundi, desculpem, eu confundi o Renault com o Citroën, que é mais ou menos a mesma coisa pra mim, mas é o Citroën Basalt. Eles pegaram um automático e eles são o exemplo, o retrato do consumidor brasileiro. Quando vai trocar, já tá partindo para um automático. O câmbio automático está se tornando cada vez mais a preferência. E o câmbio manual, ele está ficando restrito a versões básicas, carros de entrada. Isso aí é algo que já aconteceu nos Estados Unidos na década de 60. Lá, desde essa época, o automático já era a preferência, mas sempre houve o manual em versões mais básicas. Hoje, esse retrato está acontecendo no Brasil com décadas de atraso, mas está acontecendo sim, e o câmbio manual hoje está virando minoria, né? Eu acho que foram itens bem legais que nós estamos aqui hoje, né? Tem mais um, quem lembra me veio na cabeça agora aqui, eu nem coloquei isso, né? Na verdade não é um item original, por isso que não cabe falar, mas o meu amigo Ronei Rocha, ele estava até comentando sobre isso, que é o kit GLP para automóveis. Isso é proibido, inclusive, não é permitido, nunca foi, mas na verdade acho que nem sei se lá no começo acho que não tinha legislação para proibir isso aí, mas é muito perigoso. O pessoal que adaptava gás de cozinha para rodar no carro movido a gás, mas a gás de cozinha, não gás com o cilindrão amarelo. Isso aí
é um perigo e era muito comum nos anos 80 e 90. Felizmente é algo que sumiu, né, por própria questão de segurança. O GLP para carro é uma coisa bizarra que também ficou no passado, tá certo? Já vi foto aí de caminhonete com o bujão dentro do cofre do motor, um perigo iminente de explosão, e a pessoa que tava rodando tava correndo risco, né? Bom, eu quero colocar a placa preta no seu carro. Eu quero mesmo, eu quero que você valorize o seu bem. E você pode fazer isso agora comigo aqui do canal, tá? Eu e o meu amigo Renan, nós estamos certificando carros para a placa preta. O carro 95 já pode, tá? Já pode colocar, mesmo que for 95 modelo 96, já pode colocar, porque é 95 a fabricação. E entre em contato, viu? No telefone que tá aparecendo na tela. Você não vai falar diretamente comigo, você vai falar com o Renan, porque ele que faz essa triagem aí pra nós, pra ver se for alguém aqui da região. Eu vou presencialmente a você e vou fazer a certificação do seu carro. Vai ser um prazer, inclusive, e você vai valorizar o seu auto. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês no próximo programa com mais curiosidades. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!